TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Publicado hoje decreto que normaliza o horário de atendimento em estabelecimentos na cidade. Comércio volta a funcionar de 8 às 18 horas. O aumento no número de queimadas no município. Somente no bairro Boa Vista foram 3 locais diferentes. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. O juiz da terceira vara criminal da comarca de Araxá, Rodrigo Caríssimo, determinou por meio de uma liminar a interdição dos 3 galpões localizados no Distrito Industrial, que são utilizados por associações e uma cooperativa que trabalham com materiais recicláveis. No ano passado, o juiz atendeu a um requerimento da Prefeitura, suspendendo a liminar e expediu um ofício ao Corpo de Bombeiros da cidade para que fosse providenciado o laudo de inspeção dos galpões, apontando as irregularidades e adequações que se faziam necessárias para a expedição do laudo de vistoria, que é o certificado que atesta se a edificação possui todas as condições de segurança contra incêndio e pânico previstas na legislação vigente. Os bombeiros assim fizeram e a Prefeitura tomou conhecimento do laudo no início de março deste ano, sendo que em 60 dias deveria tomar todas as providências necessárias para a emissão do laudo dos galpões. Como se passaram 6 meses e nada foi feito, o doutor Rodrigo Caríssimo concedeu a liminar, interditando as 3 edificações. Publicado hoje o decreto que permite a reabertura de vários segmentos do comércio em Araxá, dentro da normalidade, tanto no período da manhã quanto da tarde, a partir desta próxima segunda-feira, dia 14 de setembro. O funcionamento será permitido entre 8 e 18 horas de segunda a sexta e aos sábados de 9 até 1 da tarde. Podem funcionar sem restrição de dias e horários setores como supermercados, mercados, lojas de conveniência, hortifruti e granjeiros, inclusive feiras livres, desde que mantido o distanciamento de 2 metros entre as barracas, farmácias, postos de combustíveis e oficinas mecânicas. Empreendimentos do setor alimentício como restaurantes, bares, lanchonetes, hamburguerias, sorveterias e similares poderão funcionar de 11 da manhã às 11 da noite, mediante consumo exclusivo em mesas, delivery e retirada em balcão nos demais horários, mantendo a restrição de realizar qualquer evento musical ou de entretenimento. Os restaurantes, supermercados e hipermercados poderão utilizar do serviço de buffet por meio de self-service, desde que disponibilizem luvas descartáveis para todos os clientes. Atividades totalmente restritas nesse novo decreto: casas noturnas, boates, cinemas, teatros e o serviço de mototáxi. Futebol. A posição de goleiro é a que mais necessita de prática em uma partida. Em Araxá, uma academia que prepara profissionais para evitar que a rede balance a favor do adversário. Não é simplesmente segurar a bola, até para cair sem lesionar o corpo. Tem técnica. Esse jeitinho certo eles têm procurado aqui. Cadu tem 12 anos e sonha alto desde já. E meu sonho é ser goleira e eu sempre vim cara para treinar, melhorar, para quando me der uma chance de virar profissional, eu vim bem, que o treinamento aqui é muito bom. E aqui eu posso estar aprendendo muitas coisas, porque nas outras escolinhas que eu treinava era só goleiro de linha, não aprendia muito, mas aqui eu estou aprendendo muito. Ao todo, são 17 goleiros profissionalizando na posição mais exigente em uma partida de futebol.
Aprimoramento que o Ítalo busca enquanto os campeonatos não retomam. Que a gente faz o que a gente gosta e auxilia na perca de peso. E também, como a gente sempre aprendeu a jogar do jeito da gente, a gente busca melhorar e fazer as coisas certas. A gente, quando aprende por jeito próprio, a gente não aprende do jeito certo. E aqui, treinando com o Ricardo e com o Guilherme, eles ensinam a forma certa, a técnica certa para a gente, para estar fazendo as coisas certas na hora do jogo. Entre as grandes referências, aqueles que são os primeiros a entrar em campo e os últimos a sair. O treinamento é fundamental, seja para aquele goleiro de final de semana ou para um goleiro de Copa do Mundo. Essas técnicas são fundamentais, independente de você querer ser o camisa 1 ou o camisa 12. E cada um deles busca aqui exatamente esse aprimoramento. Repetem fundamentos para não errar na hora da partida. A Academia de Goleiros repassa a experiência dos preparadores para as turmas, com uma exigência a mais durante a pandemia. As técnicas goleiros a gente na escolinha Academia de Goleiros Camisa 12 aqui de Araxá, a gente trabalha essa técnica, entrada no goleiro, fazer a entrada certinho, é a caída lateral, é o salto que o goleiro tem que fazer, entendeu? Para pegar essa bola, é uma bola alçada que o goleiro tem que sair da área para pegar essa bola, entendeu? É tudo isso que os goleiros de time grande fazem, a gente ensina aqui, a gente está ensinando aqui, tem muitos goleiros que já sabem fazer isso, mas só que a gente vai aprimorando, né? Aprimorando, ensinando a fazer de maneira mais correta para que chegue nos jogos, nos fins de semana, que geralmente as turmas aqui são de amadores, joga, entendeu? Para estar fazendo certinho, para um goleiro certamente ficar mais atento no gol, ter uma amplitude mais de situação de jogo, essas coisinhas mais que a escolinha ajuda e intensifica nos treinamentos nossos diários. Almejando entrar em um time no futuro próximo, Anderson, que sempre brincou no gol, nutre a paixão pelo futebol. A escolha por ser goleiro vem Deus pequeno. Eu nunca tive habilidade com o pé e sempre gostei muito do esporte. E quando a gente ia brincar, a vaga que sobrava era no gol. Então foi tomando gosto pela posição e hoje eu estou aqui tentando aprender, melhorar mais um pouco. E quem sabe um dia disputar algum campeonato, alguma coisa pelo convite. Parceria feita entre os instrutores Ricardo e Guilherme e a diretoria do Vila Nova. Isso acho que era uma falta que tinha em Araxá, e a gente tinha esse projeto, aí eu procurei o Ricardo, ele tem o sobrinho dele, o Guilherme, e a gente trouxe, eles montou a escolinha, a gente cedendo o espaço aqui no Vila. Então, no começo ele achou que até não ia dificuldade, mas foi bem sucedido e hoje ele está com uma base muito boa. E a gente esperando mais aumentar, principalmente a hora que passar essa pandemia, que a gente espera que, se Deus quiser, com mais rápido, que aí vai aumentar principalmente para as crianças, que a gente já teve uma conversa com os outros escolinhas que não tem, eles têm a intenção de trazer para fazer o trabalho aqui também. E o final de semana será de altas temperaturas. Em Araxá, a previsão é de sol o dia todo sem possibilidade de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a massa de ar quente continua deixando o clima quente e com altas temperaturas. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 20%. Você vai conferir agora a previsão para o primeiro final de semana de setembro na cidade, conforme o clima-tempo. Em Araxá, o dia será de sol, sem possibilidade de chuva. A temperatura máxima será de 32 graus e a mínima 19 graus. A seguir, as dificuldades entre donos de bares e restaurantes por causa da pandemia. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e, com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Um levantamento elaborado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE,
mostra que 6,7% dos donos do bares e restaurantes decidiram encerrar o negócio permanente por causa da crise causada pela pandemia. Foram entrevistados 1.191 empresários de bares, restaurantes, cafeterias, lanchonetes, padarias, pizzarias e sorveterias dos 26 estados e do Distrito Federal. Entre as pessoas ouvidas, 39% são microempreendedores individuais, 58% de pequenos empresários, 3% donos de médias ou grandes empresas. De acordo com o levantamento, 92% das empresas do setor tiveram queda no faturamento. Apenas 4,5% dos donos de bares e restaurantes afirmaram ter aumentado seus rendimentos no período da pandemia. Segundo a pesquisa, 18,5% dos donos entrevistados tiveram que demitir funcionários de carteira assinada. O levantamento mostra que 50,8% das pessoas ouvidas têm dívidas em atraso. Começa a valer hoje a queda nos preços do diesel e da gasolina de 7,5% anunciada pela Petrobras. O novo valor é válido para as refinarias. Esta é a terceira baixa consecutiva que a estatal anuncia para o combustível. No último dia 9, os preços médios já haviam sido corrigidos, ambos com cortes de 5%. Neste mês, os preços de preferência do petróleo têm caído diante o clima econômico em meio à pandemia da Covid-19, também devido às preocupações com o ritmo da retomada da demanda. O preço do barril caiu para valores baixos de R$ 40. Após os novos reajustes, a gasolina nas refinarias irá acumular uma queda de 16,7% em 2020. Já os preços do diesel serão de 30% abaixo dos registrados de janeiro até esta data deste ano. Na atualização da pandemia em Araxá, hoje são 1.147 casos. Destes, 926 estão recuperados. E você vai conferir agora a atualização a nível de estado. Total de casos confirmados, 246.149. Total de casos em acompanhamentos, 29.664. Casos recuperados, 210.371. Óbitos confirmados, 6.114. Eu gostaria de lembrar a todos que nós estamos no mês de setembro, onde comemoramos o Setembro Amarelo. E a Secretaria de Estado de Saúde, ela tem uma preocupação com a saúde mental da sua população. Então, atividades de lazer e atividade física, elas são importantes nesse momento, desde que tomemos os devidos cuidados em relação às precauções para o coronavírus. No próximo bloco, o aumento no número de queimadas. 2020 tem sido um ano cheio de desafios, mas não podemos descuidar da democracia. Afinal, é ano de eleições municipais e a Justiça Eleitoral trabalha para garantir o seu direito de votar, cumprindo as orientações de distanciamento social. Acesse www.justiçaeleitoral.jus.br/atendimento e saiba como usar o novo serviço de atendimento remoto. Você pode tirar, transferir ou regularizar o seu título e ficar com tudo pronto para votar. Seu voto tem poder. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Em 24 horas, o Corpo de Bombeiros de Araxá registrou 8 queimadas em áreas de preservação permanente, lotes vagos e até uma fazenda. A repórter Janaína Silva conversou com o tenente do Corpo de Bombeiros, que falou sobre as ocorrências. Na verdade, a semana toda foi de muitos registros. Eu converso agora com o tenente Teixeira, aqui do Corpo de Bombeiros. Na quarta-feira teve uma queimada de grande proporção, né? Onde foi, como aconteceu, como que foi combatê-la? Bom, na quarta-feira a gente teve um registro, é o segundo esse ano já no mesmo local, conhecido como Horizonte Perdido, né? Local conhecido pela prática de voo livre. E
acontecem tanto fora da cidade, em zona rural, quanto dentro da cidade, nas nossas áreas de preservação, e até esse fogo de eliminação que culturalmente as pessoas utilizam para limpar lotes. Na quinta-feira, ontem, dia 10 de setembro, bairro Boa Vista, foram 3 pontos distintos onde vocês combateram esse fogo? Isso, um deles próximo à linha férrea, né? Sempre fica algum mato ali, o pessoal põe fogo, provavelmente para limpar. Os outros 2 pontos, um foi no lote e em uma área de preservação ambiental também, que é fato corriqueiro de pegar fogo nesses locais também. O pessoal ateia muito fogo. No Córrego do Sal, a gente pode dizer que lá também as coisas saíram um pouco do controle. O que aconteceu? Sim, na realidade era uma propriedade rural, às margens da BR-262. Esse fogo inicialmente ele estava em pastagem, mas atingiu um canavial e uma área de preservação. Inclusive a guarnição observou que algumas colmeias de abelha Europa, que já estão em extinção no mundo inteiro, foram queimadas e não sobrou nenhuma. Foi uma semana de muito trabalho, a gente pode dizer assim, quando se fala de queimadas tanto em lotes quanto em áreas de preservação aqui no município de Araxá? Janaína, sim, a gente já está acostumado a esse fluxo de serviço por causa da baixa umidade nessa época do ano. Mas esse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, ele tem apresentado um aumento significativo. E se a gente pensar que só no meio do mês que vem, que vão aparecer as primeiras chuvas, a gente realmente tem que se preocupar com esses fatos aqui na nossa cidade. Muito obrigada pelas informações. Somente das 3 horas da manhã do dia 10 de setembro até as 2h40 de hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro, o Corpo de Bombeiros registrou 8 queimadas. O jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você e fique agora com o Café Sintonia. Um bom final de semana e até segunda-feira. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. Em que cidade mineira morreu Dona Beija? Araxá, Estrela do Sul ou Formiga? A resposta certa é a opção B, Estrela do Sul. Por volta de 1850, Dona Beija mudou-se para Bagagem, hoje Estrela do Sul. Estimulada pelo desejo de ali encontrar diamantes, ali faleceu em 1873. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. De uma ducha morna quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após poema torna vou me enternecer pra ficar até